Euforia não é uma série de drama. E se você ficar até o final desse vídeo, você vai entender por quê. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Bom, eu imagino que alguns pequenos gafanhotos, né, que são meus alunos, ou até mesmo os macacos velhos aqui do canal, já devam saber sobre o que eu vou falar aqui nesse vídeo. E eu já adianto para vocês, os que estão chegando agora, os que me acompanham já há um tempo, que o assunto desse vídeo é um assunto bem mais técnico, mais teórico. A gente vai realmente entrar nas bases do drama, nas bases da narrativa, na origem, para a gente poder conseguir entender essa teoria, entender por que Euforia não é uma série 100% dramática. Bea, mas como assim? Euforia é uma série super pesada, é uma série que faz a gente chorar, que deixa a gente chocado, e tem os dramas complexos dos personagens. Como assim não é uma série de drama? E daí eu já te dou um aviso, né? Porque a gente geralmente, quando a gente fala de drama, né, pelo subgênero drama, né? O que é esse subgênero drama? De fato, essa coisa que comove, esse drama mais pesado, que a gente vai trazer dilemas fortes dos personagens, que a gente vai ter um tom narrativo mais dramático, né? Ou seja, um tom da narrativa que seja mais comovente, mais melancólico por vezes, né? O que é diferente do gênero primordial drama, né? E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Antes disso, você só não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e também de me seguir no Instagram, porque lá no Instagram é quando eu anuncio vagas para os cursos novos, é quando eu coloco postagens diariamente sobre narrativa, sobre roteiro, então vale muito a pena, tá? E só pra gente dividir esse vídeo em partes, né? Vamos entender o que a gente vai fazer. Primeiro eu vou explicar pra vocês o que é lírico, épico e dramático, né? Que são os três gêneros fundamentais que a gente tem na história da civilização humana. Em seguida a gente vai entender que diferença esses gêneros causam ou fazem no espectador. E por fim a gente vai entender como que esses gêneros se comportam em Euforia. Vamos começar entendendo o que são esses três gêneros primordiais. Na história da produção do discurso, e o que eu quero dizer na produção do discurso? Eu tô falando toda vez que um ser humano vai e cria, né, uma obra, ou toda vez que ele vai e escreve alguma coisa, né, toda vez que um ser humano desenvolve uma narrativa, e obviamente aqui, como é o foco do canal, eu vou focar mais em narrativa, o que a gente tem? A gente teve três gêneros que iniciaram essa produção da narrativa na história, né? Sendo que a gente, obviamente, vai ter um foco maior aqui para as produções gregas, né? Porque a civilização grega da antiguidade, ela originou as nossas formas, as nossas principais formas de discurso que a gente tem hoje numa narrativa de ficção, por exemplo. E esses gêneros fundamentais, né, essas três formas principais de você construir um discurso são lírico, épico e dramático. Para me ajudar a definir esses gêneros, eu tô usando o livro do Anatol Rosenfeld, Teatro Épico, que eu recomendo fortemente que vocês leiam, né, que vocês se aprofundem, que vocês conheçam. E eu também quero fazer um pequeno comentário, pessoal, porque o que acontece, né? A gente tá falando aqui, principalmente aqui nesse canal, a gente fala muito sobre narrativa audiovisual. Então é narrativa para filmes e séries. Entretanto, para vocês terem ideia, eu vou contar aqui para vocês o quanto que essa teoria dos gêneros, ela é universal e ela é, assim, intrínseca ao estudo da narrativa, ao estudo da cultura humana propriamente dito. O livro do Anatol Rosenfeld é de crítica literária. Bea, eu aprendi mesmo, a diferença entre esses três gêneros numa aula de crítica teatral que eu fiz lá na USP. E a gente tá analisando aqui uma série que é audiovisual, né? Que é cinema, que é a sétima arte. Então entendam como essas três teorias, elas são de fato universais e elas se aplicam a diferentes estilos, entende? É uma maneira de conduzir a narrativa, tá? Então a gente vai começar entendendo o gênero lírico porque é por ele que o Anatol Rosenfeld começa no livro dele. Então eu vou primeiro falar a citação do Anatol e depois a gente vai seguir para destrinchar e entender o que é de fato esse gênero, né? Porque ele nos diz o seguinte:
O gênero lírico foi, mais acima, definido como sendo o mais subjetivo. No poema lírico, uma voz central exprime um estado de alma que o traduz por meio de orações. Trata-se, essencialmente, da expressão de emoções e disposições psíquicas, muitas vezes também de concepções, reflexões e visões, enquanto intensamente vividas e experimentadas. Eu imagino que depois dessa citação, alguns de vocês já estejam pensando em euforia, né? E, nossa, faz muito sentido, porque em euforia a gente tem, né? A gente tem essa coisa que o Anatol coloca aqui, que expressão de emoções e disposições psíquicas. Ou seja, eu tô falando que eu vou por meio de imagens, por meio de ações densas em significado, né? Por meio de uma poesia, muitas vezes, eu vou exprimir emoções ou uma condição emocional, uma condição psicológica, né, de um personagem, de um eu lírico. Entendo aqui, né, gente, eu reforço. O Anatol, ele tá falando de literatura. Então, ele tá falando principalmente, por exemplo, de poesia, ele vai estar falando de trova, de haikai, que são maneiras de você, na literatura, exprimir o gênero lírico, né? Por onde o lírico ficou mais conhecido. O lírico também, ele costuma ser mais melódico, né? Costuma ter essa coisa do ritmo, da rima. Então, o lírico na literatura é esse. Quando a gente passa para teatro, né, e por consequência para cinema, a gente está falando de cenas e de construções de sequências que vão ser sujeitas à interpretação, né? Então, a gente está falando de cenas melódicas, cenas bem imagéticas, cenas que são densas em significado, que vão expressar uma condição humana, que vão expressar uma emoção de uma maneira, como é que eu posso dizer, codificada. Então eu vou ter que interpretar aquela imagem, eu vou ter que interpretar aquela cena, eu vou ter que interpretar aquela construção para eu poder captar a condição daquele personagem ou daquela situação, né? Enfim, do que eu tô querendo colocar ali naquela cena, né? Então, por exemplo, já até falando um pouquinho de euforia, quando eu tenho uma cena em que, como eu tenho logo no primeiro episódio, né, nos primeiros minutos, da Rue, né, fazendo uso de drogas e viajando, e eu tenho aquela construção super bonita e imagética em que a luz vai trocando sobre ela e a gente vê que a personagem ali tá passando por um momento de êxtase, quase em transe. Eu tô captando a emoção dela, eu tô captando o que ela tá vivendo por meio de toda uma construção imagética lírica, entende? Isso é gênero lírico. Quando a gente entender o épico e o dramático, vocês vão conseguir entender o lírico melhor, porque quando a gente entende os três gêneros, a gente consegue entender melhor tudo que a gente tá falando. Esses gêneros é muito engraçado, porque quando a gente usa um e o outro como parâmetro, e a gente vai citando exemplos, o conceito vai ficando mais claro na nossa mente, né? Então vamos continuar agora com o conceito de gênero épico do Anatol. O gênero épico, geralmente não exprime os próprios estados de alma, mas narra os de outros seres. Participa, contudo, em maior ou menor grau, dos seus destinos e está sempre presente através do ato de narrar. Isso é muito importante, guardem essa informação. Mesmo quando os próprios personagens começam a dialogar em voz direta, é ainda o narrador que lhes dá a palavra. Lhes descreve as reações e indica quem fala, através de observações como disse João, exclamou Maria quase aos gritos, etc. O que eu tenho aqui no gênero épico, pessoal? E eu já falei muito disso aqui no vídeo que vocês podem verificar em que eu analiso o filme O Irlandês. Eu tenho a presença de um narrador. Ou seja, tudo que acontece, todos os eventos que acontecem na narrativa, eles passam pelo filtro desse narrador. Eles passam pela opinião. Eles passam pela subjetividade, pelo ponto de vista desse narrador. Então é como se, assim, todas as informações que eu consigo quando eu tô num gênero épico, eu consigo por meio deste narrador. O gênero épico, originalmente, a gente verifica em, por exemplo, obras como Ilíada e Odisseia, né, que originalmente são os grandes exemplos do épico. A gente tem Epopeia também. E a nossa maior presença do gênero épico na nossa vida hoje, que é o quê? Fofoca. Exatamente. Sempre que você senta e conta pro seu coleguinha aquela fofoquinha, você conta, né? Tem uma treta ali,
Você conta o barraco que você escutou ali no ônibus, que eu sei que você faz isso, que eu mesma já fiz isso, né? Você tá ali escutando música, o que você faz? Você vai, você desliga. Porque você vê o pessoal tá tendo barraco ali no banco do lado, você desliga pra você escutar o barraco, né? Aí o que você vai? Você conta esse barraco depois pra alguém, né? Caraca, eu tava no ônibus e daí eu escutei isso, eu sei que você faz isso. É porque a gente é ser humano e a gente construiu a nossa sociedade com base na fofoca, mas isso fica para outro vídeo aí. Quando a gente fala de gênero épico, e quando a gente fala de gênero épico em teatro e em audiovisual, eu tô falando, obviamente, das cenas em que senta ali um personagem e conta alguma coisa que a audiência não vê, né? Eu fico ali, eu acredito que aquilo ali aconteceu simplesmente porque aquele personagem tá contando. Obviamente a gente tem esse exemplo mais explícito, né, do épico, mas a gente também tem o épico presente quando, às vezes, uma cena não é muito confiável. Às vezes, aquela cena tá sendo narrada, ou eu tô vendo aquela cena sobre o ponto de vista de um personagem. Então, digamos assim, o assunto é como se o conteúdo daquela cena tivesse primeiro sido passado pelo filtro de alguém. E daí o espectador vai e recebe aquela cena, né? Então, a gente fica assim, sempre meio no subjetivo, né? De que, bom, será que realmente aconteceu isso daí? Ou será que eu tô recebendo essa informação já meio filtrada? Sei que alguns de vocês já estão pensando em Euforia, né? No que acontece, né? Na série. Mas vamos continuar pro gênero dramático pra gente poder fazer nossa conclusão e a nossa análise da série. Quando o Anatol vai falar sobre gênero dramático, é que a gente tá falando na sua origem de tragédia e comédia, de novo, antiguidade clássica grega, né? Primeiras peças encenadas, né? Pensem agora em atores que interpretam personagens, entram em cena e fingem que são aquelas pessoas, né? Pensem nisso enquanto eu estiver lendo esse parágrafo aqui do Anatol. Na lírica, pois, concebida como idealmente pura, lembrando, tá? O Anatol, inclusive, chama a atenção aqui pra gente que ele vai falar agora sobre o gênero puro. Isso significa que eu posso ter os três presentes no mesmo discurso. E por discurso, a gente tem o discurso literário, o discurso teatral, o discurso fílmico, tá? Eu posso ter os três presentes no mesmo discurso. Não é um problema, mas aqui ele tá falando da pureza, né? Então vamos lá. Na lírica, pois, concebida como idealmente pura, não há oposição sujeito-objeto. O sujeito como que abarca o mundo. A alma cantante ocupa, por assim dizer, todo o campo. O mundo, surgindo como conteúdo dessa consciência lírica, é completamente subjetivado. Na épica pura, verifica-se a oposição sujeito e objeto, né? Ou seja, eu tenho esse sujeito, que é esse narrador, tá contando uma história que é esse objeto, né? Então tá contando, tá explicando essa narrativa como ela aconteceu. Ambos não se confundem. Na dramática, finalmente, desaparece de novo a oposição sujeito-objeto. Mas agora a situação é inversa da lírica. E por isso, gente, os gêneros épico e lírico, eles vieram primeiro do que o drama. Porque é como, né, sendo bem hegeliana aqui no meu comentário, é como se lírica e épica fossem tese, antítese e síntese, sabe? É agora o mundo que se apresenta como se estivesse autônomo, absoluto, não relativizado a um sujeito, emancipado do narrador e da interferência de qualquer sujeito, quer épico, quer lírico. Ou seja, gente, é o que eu tava falando pra vocês. Lírica, o que eu tenho? Eu tenho um sujeito que vai expressar suas emoções, que vai expressar sua condição emocional por meio de imagens densas em significados, por meio de uma melodia, né? Por meio de algo que deve ser interpretado para eu poder alcançar esse sujeito. E no épico, o conteúdo, a narrativa, ela vem filtrada a partir da perspectiva de um narrador. Tem essa separação clara entre sujeito e objeto. Quando eu vou para o dramático, o meu espectador, ele acessa diretamente as informações. Vou dar um exemplo para vocês aqui, já entrando na análise de Euforia. Quando eu tenho um filme, vou falar um filme que todo mundo conhece, sei lá, filme da Disney, qualquer filme da Disney. Eu tenho ali o gênero dramático imperando. Por quê? Porque entram aqueles personagens em cena, isso aí tanto faz animação ou live action, tá, gente? É a mesma coisa, a mesma teoria pra todos. Eu tenho aqueles personagens que entram em cena, aqueles atores que entram em cena, e eles fingem ser aqueles personagens. E vão até o final fingindo ser. Quando eu tenho uma série como Euforia, primeiro, as emoções
de todos os personagens são meio líricas. Os recursos estilísticos, as cores, a iluminação, as cenas que a gente vê em Euphoria, elas são muito líricas. Ou seja, são cenas complexas, são cenas densas em significado, são cenas que o significado não tá ali muito claro. Eu tenho que interpretar, eu tenho que juntar aquela melodia, eu tenho que juntar aquelas cenas, eu tenho que juntar as informações, os códigos que são fornecidos nas cenas, para eu poder entender o que os personagens estão sentindo. E ao mesmo tempo, eu tenho a presença clara de uma narradora, que é a Rue, e eu tenho uma contaminação das cenas do ponto de vista da Rue. E obviamente, existem momentos da série dramáticos, isso é claro. Existem vários momentos dramáticos na série, em que eu tenho simplesmente ali os personagens entram em cena, interpretam e falam, e eu tenho como acreditar naquela cena. Bom, isso aqui realmente aconteceu desse jeito. No épico, quando a gente vai pra perspectiva da Rue, eu não tenho muita clareza. Bom, isso aqui tá acontecendo, isso aqui passou pelo filtro da Rue, então essa cena que eu tô vendo, que eu tô acessando, realmente foi assim que aconteceu? Ou será que a Rue, quando foi me contar essa cena, contaminou com o ponto de vista dela, né? Contaminou com a experiência dela, com o ponto de vista dela. E ao mesmo tempo eu tenho várias cenas da própria Rue e dos outros personagens, do uso de drogas, por exemplo, uma cena ali de romance, uma cena entre outros personagens, em que há um significado a mais ali, em que eu consigo extrair o sentimento do personagem a partir da decodificação de todos os elementos que são colocados em cena. As cores, os movimentos, as maquiagens que a gente tem em Euphoria, né, que transmitem a sensação interna daqueles personagens. Então, tudo isso, gente, a fotografia de Euphoria, que é sensacional, né? Tudo isso, a junção desses três elementos, a presença desses três gêneros fundamentais em Euphoria, faz com que esta série não seja uma série 100% dramática. E o que isso causa no espectador? Isso faz com que o meu espectador não apreenda 100% a série. A série está sempre sujeita à interpretação. Não é um significado chapado. A série, ela pode ter vários significados e várias interpretações, porque quando você junta esses gêneros, especialmente o lírico, você tá deixando aberta a interpretação, né? E o épico, o que ele faz? Ele faz com que o que está sendo apresentado não seja confiável. Não pode confiar 100% no que está sendo apresentado, porque tá passando pelo filtro de um narrador. E esse narrador tem sua própria visão, tem sua própria opinião, como é o caso de Euphoria. Então, galera, entendam. Sempre que eu tenho a presença desses gêneros, eu torno a série mais difícil de ser entendida pelo espectador. Quando é o dramático puro, ela costuma ser, um filme, uma série, uma peça teatral, costuma ser mais fácil de ser entendida, porque entram os atores ali, eu confio 100% no que está sendo apresentado e eu me divirto, eu me entretenho. Eu não tenho que parar pra ficar interpretando ou pra ficar pensando, bom, mas isso daí realmente aconteceu? Ou a Rue tá jogando pra esse lado porque a gente sabe que ela se sente assim em relação aos outros personagens, então ela tem uma tendência a enxergar essa cena mais assim, mais assado. Você entende o que eu tô querendo dizer? Por conta disso, quando a gente usa esses três gêneros numa série ou no filme, a gente tá deixando a experiência do espectador mais complexa. A gente tá deixando a experiência do espectador mais sujeita à interpretação, né? Ele tem que sair da condição de audiência passiva, né? De um espectador passivo para um espectador mais ativo que tem que pensar, tem que interpretar, tá? É isso que a gente faz com o nosso espectador. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com aquele seu amigo que ama Euphoria, como é o meu caso. Adoro uma série, a gente poderia falar horrores sobre a série, poderia falar sobre o multiplot dessa série que é sensacional, sobre como essa série tem um serializado fortíssimo, mas ao mesmo tempo tem uma presença de um procedural extremamente importante, na qual ela vai se aprofundando no protagonismo e na própria trama de cada um dos personagens, né? Uma série super complexa, extremamente complexa de ser escrita, de ser feita, e ao mesmo tempo é uma série muito boa. Não se esquece de me seguir no Instagram e de que se você quiser se tornar meu aluno hoje e quiser que eu hoje te ensine a escrever um roteiro, você pode. Basta que você se matricule no meu curso de formatação de roteiro. O link tá sempre aqui na descrição. E muito obrigada pela sua audiência. Tchau!